Hoje a gente começa com uma coisa que, olha, chamou bastante atenção, né? Uma matéria lá do Washington Post elogiando o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. Acredita? Pois é, e veio da experiência de um correspondente americano que mora aqui no Brasil. Exatamente. E é daí que a gente parte para a nossa conversa de hoje. Vamos fazer uma análise mais a fundo, sabe? Isso, usando esse relato pessoal que é bem forte, e também outras comparações entre sistemas de saúde, guias que explicam como o SUS funciona, o impacto dele. A ideia é entender o que faz o SUS ser tão notável, né? Especialmente quando a gente olha para os Estados Unidos. Isso. Vamos tentar destilar os pontos mais importantes, os mais surpreendentes, os pontos fortes e, claro, os desafios também, né? Tem que ter essa visão completa. Beleza, então vamos lá. A história que começou tudo isso é a do Terence McCoy. Ele é correspondente do Washington Post, como eu disse, e já está aqui no Brasil há uns 6 anos, parece. Uhum. E ele conta que nunca tinha precisado usar o SUS. Até que aconteceu um incidente bem inesperado. Pois é, ele estava de férias, tranquilo, lá em Paraty, no Rio, e aí a barra hidráulica do porta-malas do carro quebrou. Assim, do nada. Nossa. E caiu com tudo na cabeça dele. Imagina o susto, né? Sangrou bastante. Ele ficou bem assustado. Ele descreveu como surreal, né? E o atendimento, pelo que ele conta, veio rápido. Sim, chamaram o SAMU, a ambulância chegou rapidinho, levou ele para o hospital municipal lá de Paraty mesmo. E ele ficou lá umas 6 horas, né? Fez tomografia. Isso, tomografia computadorizada, raio-x da coluna cervical, levou uns pontos na cabeça. Foi um atendimento bem completo para um trauma que não foi pequeno, né? E aí vem o ponto que, para ele, sendo americano, foi o mais chocante, digamos assim. Totalmente. No final de tudo, depois de todo esse atendimento de emergência, ele foi perguntar, né? E aí, quanto eu devo? A resposta. Nada. R$ 0, custo zero ali na hora do atendimento. Ele ficou, assim, perplexo, completamente fora da realidade dele. E aí que entra o contraste que as fontes todas destacam, né, dos Estados Unidos. A saúde é, bom, predominantemente privada e os custos são exorbitantes. Mesmo para quem tem seguro de saúde, que já não é barato, né? Você ainda tem que lidar com copagamento, franquia, custo fora da rede. Exato. E esses custos adicionais podem ser altíssimos. Não é raro ouvir história de gente que, mesmo com seguro, sai com uma conta de milhares de dólares. Tem um exemplo que citaram que é forte, né? Um conhecido que precisou de uma cirurgia de US$ 80 mil. 80 mil. E mesmo com seguro, teve que desembolsar 8 mil do próprio bolso. É muita grana. Muita grana. E isso leva a um problema seríssimo lá, que é o endividamento por causa de despesa médica. É uma ameaça real para muita gente. Pessoas perdem economias, chegam a hipotecar a casa, sabe? Até falência por causa de doença ou acidente. E é fundamental frisar: não existe lá um sistema público, universal e gratuito no ponto de uso, como o SUS. Tem o Medicare, mas é mais para idosos, né? E o Medicaid para baixa renda, ambos com suas regras, limitações, não é para todo mundo, de jeito nenhum. Exato. Não é como aqui, que se você precisar, você vai ser atendido. Então, o que faz o SUS ser tão diferente e, nesse caso, elogiado? Primeiro, acho que a palavra é universalidade, né? Sem dúvida, qualquer pessoa em território brasileiro tem acesso. Brasileiro, estrangeiro, tá aqui, precisou, tem direito. E como ele é financiado por impostos de todo mundo, né? Por isso, o atendimento em si não tem aquele custo direto para o paciente na hora. A conta, digamos, já foi paga antes, pela sociedade. E a abrangência também impressiona muito, né? Não é só emergência, hospital. Não mesmo? O SUS vai desde o postinho de saúde à atenção primária, sabe? As campanhas de vacinação gigantescas que a gente tem. Uhum. Até coisas como dentista, né? Saúde bucal. E em muitos lugares acompanhamento psicológico, nos CAPs. Isso é bem importante. E essa parte de saúde bucal e psicológica não é comum nem em outros sistemas universais famosos, tipo do Canadá, por exemplo. Não nesse nível de integração. Verdade. É um diferencial importante do SUS. E conseguir manter um sistema assim com essa proposta tão ampla, num país como o Brasil, com as dimensões que tem, os desafios econômicos, sociais, é realmente um feito, né? Impressiona quem vem de fora. Com certeza. E para entender um pouquinho como ele se organiza, as fontes falam da tal responsabilidade tripartida. Simplificando bem, né?
Uhum. Os municípios geralmente cuidam da base, os postos de saúde, atenção primária. Os estados entram com hospitais regionais, coisas de média complexidade. E o governo federal coordena tudo, financia a autocomplexidade, pesquisa, os grandes programas nacionais. Entender isso ajuda até a gente saber de quem cobrar a melhoria, né? Exatamente. Ajuda a direcionar. Outro ponto interessante que levantam é sobre os profissionais. Ah, sim. Apesar de todas as críticas que a gente ouve, e que muitas vezes são justas, né? Os profissionais do SUS acabam ganhando uma experiência clínica absurda. Exato. Pela quantidade e pela diversidade de casos que eles pegam todo dia. É uma escola em tanto. É verdade. E tem um outro impacto do SUS que talvez passe despercebido para muita gente. Ele ajuda a regular o preço dos planos privados. Como assim? Pensa bem. A existência de uma alternativa pública, universal, limita um pouco a capacidade dos planos de saúde de cobrarem preços abusivos, sabe? Aquele price gouging que a gente vê muito nos Estados Unidos. Ah, entendi. Se o plano ficar caro demais, a pessoa ainda tem o SUS como opção. Então isso segura um pouco os preços. Faz sentido. Exatamente, cria uma espécie de teto, mesmo que indireto. E tem um dado que, nossa, reforça demais a importância do SUS. Qual? Cerca de 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. 70%. É muita gente. É imensa a maioria do país? E mesmo quem tem plano privado acaba usando o SUS, né? Num acidente grave, na rua, por exemplo, quem chega primeiro para socorrer? É o SAMU, né, que é do SUS. Pois é. Então ele está presente na vida de todo mundo, de um jeito ou de outro. Claro, não dá para adorar a pílula, né? De jeito nenhum. A gente sabe que tem problemas sérios, filas, falta de recurso aqui e ali, diferença de qualidade entre regiões, problema de gestão. E tem o lobby contrário também, né, dos planos privados, de setores que prefeririam um SUS menor, talvez. Com certeza. Mas a perspectiva que as fontes trazem e que eu acho importante é que, apesar de tudo isso, o foco deveria ser em lutar para fortalecer, para melhorar o SUS. E não em atacar o sistema, dada a importância social gigantesca que ele tem. História toda. O SUS, mesmo com os perrengues, as dificuldades que a gente conhece, ele se mostra um modelo de saúde universal muito importante para o Brasil. É essencial. Garante um acesso que não existe em muitos lugares e ainda ajuda a regular o mercado, né? Um contraste muito forte com a realidade americana, que é cara e excludente para muita gente. E aí fica a reflexão final, né? Olhando para essa situação dos Estados Unidos, para o risco de endividamento por causa de saúde, para a dificuldade de acesso, qual será o custo real? Não só financeiro, mas o custo humano, social, de uma sociedade que não tem um sistema universal como o SUS. Exato. O que a decisão de ter ou de não ter um sistema assim diz sobre os valores de um país, né? Fica aí pra gente pensar.